Olá, o Jornal da Câmara continua a série especial sobre a literatura de Porto Alegre. No programa de hoje, recebemos um escritor já clássico não só na capital, mas em todo o Rio Grande do Sul. Considerado um dos maiores contistas do Brasil, é uma honra falar hoje com o Sérgio Faraco. Muito bem-vindo ao Jornal da Câmara. Sérgio, não só contos, a tua obra tem outros gêneros, crônica, memória, mas por que a predominância do conto? Por que escolheste esse gênero? Bom, eu comecei a escrever em jornal, né? E notadamente em suplementos literários, né? E o espaço de que eu dispunha era um espaço restrito, né? Então eu comecei, digamos, a minha tendência, a minha propensão era a ficção, né? Eu comecei a escrever peças curtas, né? Peças que se adaptassem ao espaço disponível no jornal. Sérgio Faraco nasceu em Alegrete em 1940. A estreia literária foi em 1965 com crônicas na Gazeta de Alegrete. 3 anos depois, publicou os primeiros contos no jornal Correio do Povo. Desde então, Faraco construiu uma carreira marcada por muitos prêmios e por reconhecimento da crítica literária. São mais de 20 obras individuais publicadas, a maioria de contos. Eu costumo dizer que os meus romances acabam na 7ª página, né? Quer dizer, o meu fôlego é curto, né? E eu tenho algumas qualidades, digamos assim, né? No sentido da síntese, né? Isso ajuda um pouco, né? Então acho que isso aí foi determinante, né? Na verdade, eu nunca me perguntei, né, sobre isso, né? Eu comecei como contista, continuei como contista a vida toda, né? E vou terminar assim, né? Mas, ao mesmo tempo, o texto curto, o teu texto curto particularmente, reúne uma série de emoções e sensações intensas nesse período curto, né? Te especializar nessa forma do conto, tu achas que melhorou a tua linguagem, levou um esforço maior nesse sentido? O conto é um gênero muito difícil, né? Um autor uruguaio que eu traduzi, o Mário Arregui, né, ele costumava dizer que o romance, né, no romance, tu pode te permitir tropeços, né? Pode errar aqui e ali, porque em seguida tu te recupera, né? Agora no conto não, né? No conto não pode errar, tu erra, tu perdeu o conto, né? Então é um gênero muito difícil. Então, na medida em que que eu tenho essa capacidade de sintetizar, assim, ser sucinto, assim, de trazer alguma emoção que eu sinto para o texto, isso aí fez com que eu escrevesse contos que são legíveis, digamos, não são de todo ruins, né? A modéstia do escritor não é exatamente compatível com diversos troféus açorianos de literatura, um prêmio concedido pela Academia Brasileira de Letras, pelo menos 3 prêmios concedidos pela Associação Gaúcha de Escritores e outros tantos destaques. A carreira de Sérgio Faraco foi consolidada em Porto Alegre. Eu saí de Alegrete na verdade eu saí bem mais cedo, eu saí com 13 anos quando eu vim estudar em Porto Alegre. Mas depois eu voltei. Servi o exército, né? E outra vez me afastei, né? Depois eu fui para Santa Catarina e quando voltei para Porto Alegre, para residir em Porto Alegre. Então Porto Alegre, na verdade, é a cidade da minha vida, né? Então não é Alegrete, não é Blumenau, não, é Porto Alegre, né? Então eu me considero, embora não tenha nascido aqui, eu me considero um cidadão porto-alegrense, né? E todos os meus contos urbanos, com exceção de um ou outro aí que possa ter escapado, mas a maior parte dos contos urbanos são ambientados aqui, né? Ainda que eu não diga, né? Eu tenho até um conto que se passa aqui nessa casa, né? O Majestic Hotel, né?
Tem contos que você passa na Redenção, né? Tem um conto que se chama Madrugada, que é o trajeto de uma mulher daqui, uma mulher com um filho aí, daqui do centro até perto da Zenha ali, né? Então, é a cidade onde eu fiz a minha família, onde nasceram os meus filhos, né? Então é a cidade que eu amo, né? Então, como dizia o Quintana, né? Quintana tem aquele poema dele sobre Porto Alegre, o que ele sentia, eu sinto também, né? Essa questão também da emoção, do que te leva a escrever, o que te faz escrever, as tuas temáticas partem sempre daí? Sempre da emoção? Sempre. É o meu principal ponto de partida, digamos assim. Quer dizer, eu sinto uma determinada emoção e em seguida começo a desenvolver uma trama em volta dessa emoção, né? Mas é um processo curioso, né? Porque eu nunca sei como vai terminar, né? Então eu não tenho, quando começo a escrever um conto, eu não tenho a história completa, né? Tem um pedaço, tem um ponto de partida, né? E digamos que em última instância, o conto significa para mim algo que reproduza no papel aquela emoção que eu senti. Agora, como eu não sei, compreende? O conto vai se desenvolvendo, vai encontrar uma forma de reproduzir aquela emoção, né? De forma que o leitor possa senti-la também, né? Se esse expediente assim também me ajuda a compreender quando o conto está pronto. Quer dizer, quando eu noto que, lendo, né, ele reproduz aquilo que eu senti, ou pelo menos algo aproximado, né, daquilo que eu senti, eu acho que eu cheguei no limite, né? Ali não tem mais o que fazer, né? Ao mesmo tempo, a trajetória dos teus contos vai passando por uma mudança de temáticas, né? Primeiro lá questões da fronteira e tudo mais, vai permeando por questões da urbanidade. Tem a ver com a tua trajetória também? Sim, certamente, né? Porque quer dizer, eu tenho, não sei quantos, mas eu tenho inúmeros contos que se passam na fronteira, na campanha, né? E na maior parte deles, eles representam uma época da minha vida, né? A época que eu vivi em Alegrete, em Uruguaiana, em Itaqui, né? Que são as cidades dos meus afetos, né? E então eu escrevi inúmeros contos, né, ambientados naquela região, né, baseados na minha experiência, né. Tem muito contos de caçada, de contrabando, né, tudo isso faz parte da minha vida, né. Então, mas na medida que eu me afastei, que eu fui me afastando da cidade, né, da fronteira, né, eu fui perdendo, digamos, as minhas fontes, compreende? Depois de um certo tempo em Porto Alegre, sei lá, 10 anos, 20 anos, né? Essas fontes foram perdendo a intensidade, perdendo a atualidade, né? Às vezes acontece que eu escrevo um conto ambientado naquela região, né? Mas hoje em dia é raríssimo isso, né? Porque aqueles tempos não existem mais, né? A minha experiência já se esgotou, né? Hoje eu sou um homem urbano, né? Então é difícil voltar àquela temática, ainda que muitas pessoas considerem que seja talvez a parte mais importante do meu trabalho, né? Mas eu, para voltar a esses temas, eu teria que voltar eu mesmo para lá. Tu achas que mudou nesse meio tempo a linguagem também? Ah, certamente, né? Porque nos contos, nos contos de fronteira tem uma linguagem típica, né, daquela região, né? Não é uma linguagem cifrada, enigmática, não é isso, né? Até me aborrece profundamente quando a gente
sai aqui do Rio Grande e as pessoas dizem que não compreendem a nossa literatura de fronteira por causa do vocabulário, né? Quer dizer, já se viu exigirem dicionário para ler a nossa literatura, né? Quando não se exige de Jorge Amado, de Guimarães Rosa, de José Lins do Rego, de Mário Palmério, né? Há uma certa má vontade assim com relação à nossa literatura, até talvez por causa da nossa história, né? Quer dizer, houve um tempo em que nós nem fazíamos parte desse país, né? Pois é, justamente para além de expressões típicas ou de verbos e expressões mesmo, a linguagem sempre revela ideologia? Ah, sim, né? Sobretudo a daquela época, né? Então, daquela região, digamos assim, né? Revela uma identidade, né? Uma identidade, assim, isso não está muito de acordo com aquilo que nós herdamos do país, né? Até em determinadas coisas se contradiz, né? Então... A tua trajetória como escritor passa por ideologia também. Tu és um escritor marcado também por desilusões políticas, sociais. Que espaço isso tem na tua literatura? Na ficção, muito pouco, né? Na ficção, muito pouco. Tem, digamos, da minha visão política, há certa presença nos contos urbanos, né? Os contos urbanos que tratam da solidão, das pessoas menos favorecidas economicamente, né? Mas há também, me dei conta agora, também há essa presença em alguns contos de campanha, né? Onde há a disputa entre os contrabandistas e os proprietários e tudo, né? Esta visão política, né? Ela ficou um pouco prejudicada depois em função da minha experiência na União Soviética, né? Então, que é retratada naquele livro, Lágrimas na Chuva, né? Então houve houve uma atenuação da minha visão política, ela se tornou um pouco mais moderada, digamos assim. O livro de memórias Lágrimas na Chuva narra a experiência do escritor na União Soviética no início da década de 60. Na época, Sérgio Faraco era militante do Partido Comunista. Na Rússia, divergências políticas levaram à internação em uma clínica psiquiátrica contra a vontade do autor. Em 1965, Faraco conseguiu voltar ao Brasil, onde foi preso pelo regime militar devido à relação com os comunistas. No sentido da função da literatura, tu achas que hoje a função da literatura é levar ideologia, alimentar ideologia ou não mais? Não, a literatura sempre tem uma função, não é? Sempre tem uma função. Eu entendo que a função precípua dela é humanizar as pessoas, não é? Humanizar as pessoas. Não sei se... Não creio que além desse aspecto, haja uma propensão dela a estabelecer consciências políticas, né? Não diria isso, né? Mas uma cosmovisão, sim. Uma visão de mundo, digamos assim, né? Humanizada. Tu achas que até agora a tua trajetória, a tua obra tem cumprido esse papel? Se ela tem cumprido esse papel? É o teu desejo? Não sei, né? Porque, tu entende, quando um escritor, quer dizer, no caso eu, digamos, quando eu escrevo alguma coisa, eu não estou defendendo tese, né? Eu não estou estabelecendo princípios, nem defendendo posições ou tentando convencer alguém de alguma coisa, né? Eu estou escrevendo uma história só, né? Eu narro uma história. Agora, é possível que, na leitura dessa história pronta, né, você chegue à conclusão, como eu acabei de dizer com relação àqueles contos de fronteira, né, que eles apresentem uma visão de mundo, né, que é a minha, né, mas não que haja essa intenção, né, eu nunca penso nisso, né, eu penso na minha história. Aliás, até
Eu penso na história parcialmente, né? Porque eu sei como ela começa, né? Mas não sei como é que ela vai terminar. Né? Não sabes como vai terminar, mas o que ainda te motiva a escrever hoje? Nada. Nada. Eu não escrevo mais. Digamos, eu estou afastado da literatura, né? Um afastamento que é paulatino. Eu leio muito, né? Nesse sentido, eu continuo interessado. Agora, escrever eu não tenho mais interesse nem vontade. Né? Não participo de nada. Né? Dificilmente eu vou em algum lugar, né? Como eu estou aqui hoje. Né? Então, nem sei se vou voltar da entrevista depois desse dia. Né? Tu nunca te dedicaste, como outros contemporâneos a ti, Assis Brasil, Charles Kiefer, Alcide Wish, a oficinas literárias, a